Nação, as manchetes hoje são: Flamengo mais uma vez abandona Campeonato Brasileiro. Flamengo larga Brasileirão e vira refém da Copa do Brasil. Bom, eu não penso muito assim. Não acho que o Flamengo tenha abandonado absolutamente nada. Há outras equipes fortes no certame nacional. Tanto é que o Brasil vai ser o único país que terá 4 representantes no Super Mundial de Clubes da FIFA no ano que vem. Então não trata-se de abandonar o Campeonato Brasileiro. Essa frase faz com que a gente pense que, deixa o Brasileirão pra lá, vamos disputar as Copas que é melhor. Não. O Flamengo tentou sim disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas um erro no planejamento da diretoria fez com que o Brasileirão fosse ficando cada vez mais inalcançável. Ontem, o empate em 1-1 com o Internacional de Porto Alegre não foi de todo ruim para as pretensões para 2025 do Flamengo e para o caminho que o Campeonato Brasileiro pode levar a essas pretensões. Mas para o ano de 2024, tornou praticamente impossível uma briga pelo título do Brasileirão. O Flamengo teve até um bom resultado contra um Internacional que vem de uma invencibilidade muito grande jogando em seus domínios, e era aquilo que eu já havia falado para vocês. Esses 3 pontos em Porto Alegre contra o Inter jamais foram favas contadas. Muitas pessoas faziam contas no Campeonato Brasileiro com os 3 pontos dessa partida. Mas uma equipe que perdeu pontos fora de casa para a Juventude e Atlético Paranaense, sendo que o Atlético Paranaense está com a pior equipe dos últimos 10 anos e que perdeu pontos em casa para a equipe como o Cuiabá, por exemplo, não poderia jamais contar com 3 pontos contra o Inter, que vinha crescendo e que hoje é uma das equipes postulantes, sim, ao G4 do Brasileirão. Aliás, que o Fortaleza abra os olhos, porque se não voltar a jogar bem e não voltar a pontuar bem, pode ser ultrapassado pelo Internacional de Porto Alegre, sim. O Flamengo hoje se posiciona na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, a 2 pontos do Internacional, que é o 5º colocado, e a 4 pontos do São Paulo, 6º colocado. O Flamengo tem 55 pontos, o Inter 53 e o São Paulo 51. O Flamengo se mantém ali no G4 por enquanto, pelo menos até o próximo jogo, no dia 6 de novembro, contra o Cruzeiro, que ontem bateu o Lanús e está na final da Sul-Americana. Cruzeiro e Flamengo farão a rodada de número 32, como eu disse, no dia 6 de novembro. Até lá, a preocupação do Flamengo é com o jogo que acontece neste domingo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E para esse jogo, o técnico Felipe Luiz tem pelo menos 2 problemas no meio de campo. Um com Everton Araújo, outro com o Gerson. Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra. Curta, comenta, compartilha. Torne-se membro VVP, se for possível, por apenas R$ 1,99. Esse valor não pesa no seu orçamento, mas nos ajuda a permanecer aqui na plataforma vermelhinha. E aí eu mando para vocês aquele recadinho que sempre vai te ajudar a resolver sua pendência financeira. É claro que eu estou falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. E você que está com alguma dívida ou com alguma pendência financeira, pode usar esse dinheiro que está lá parado e que é seu mesmo para resolver esses problemas. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Há mais de 2 anos e meio patrocinando os nossos canais, a Mais Ágil segue firme nessa parceria conosco, porque o retorno daqueles que utilizam a Mais Ágil sempre é um retorno positivo. Então, nação, clica no link, conversa com um dos atendentes da Mais Ágil e resolva hoje mesmo aquele seu problema financeiro. A gente recomenda a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia. Bom, Felipe Luiz está sendo acusado, e de maneira correta, de ter errado ontem ao fazer tão poucas substituições. O próprio goleiro Agustin Rossi falou que o time ao final da partida estava muito cansado e com o ímpeto do Internacional não conseguiu segurar o resultado. Mas
que não deixou de ser um bom resultado, vendo que o Inter é uma equipe que vinha acumulando pontos no certame nacional e vinha de uma invencibilidade longa dentro de casa. O Rossi apontou o cansaço da equipe rubro-negra. O Felipe Luiz deu uma explicação não muito convincente para ter feito apenas 2 substituições. Entraram Michael e Matheus Gonçalves. E foi muito pouco, principalmente se a gente parar para pensar que o sistema defensivo era um dos locais onde a gente havia um maior foco de cansaço. O Felipe disse que era um jogo muito físico e que quem entrasse na partida ia ter muitas dificuldades. Ora bolas, e daí? Em qual partida se tem facilidades na América do Sul? Nenhuma. Ele tinha o Chola, que poderia dar mais velocidade ali numa das pontas, apesar do que o ataque não era o problema. Mas ele poderia ter reforçado o sistema defensivo, ele poderia ter trazido o Léo Ortiz para a cabeça de área e ter colocado um Iago ou um Cleiton no sistema defensivo para dar uma segurada no resultado, para dar uma consistência maior no sistema defensivo. Ele poderia ter colocado o Zé Wellington no lugar do Ayrton Lucas. Sim, o Ayrton Lucas continua mostrando os mesmos defeitos de sempre na cobertura. Na subida ao ataque também muito pouco efetivo. Ele tinha coisas para fazer ali naquela partida que poderiam deixar o meio de campo mais forte. Ele poderia, por exemplo, ter tirado o Gerson do jogo. O Gerson terminou a partida ontem reclamando de muitas dores na posterior da coxa. O Flamengo vai se reapresentar hoje às 15 horas no Ninho do Urubu. Os titulares farão um regenerativo e os reservas farão um treino tático. Vale lembrar que no time reserva tínhamos o Gabigol, que será titular contra o Atlético Mineiro, Arrascaeta, que nem viajou e será titular contra o Atlético Mineiro, Léo Pereira, que será titular contra o Atlético Mineiro. Ou seja, vários jogadores que ficaram no Rio de Janeiro ou que não foram utilizados na partida de ontem farão hoje um treino à vera com o Felipe Luiz, pensando já obviamente no jogo contra o Atlético no final de semana, mais precisamente no domingo. E o Flamengo sabe que precisa fazer o resultado, porque em Minas Gerais o Flamengo vai ter muitas dificuldades para vencer um Atlético embalado, um Atlético que tem como objetivo repetir os feitos de Flamengo e Palmeiras, ganhando Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. Então, o jogo de domingo, ele é fundamental para o Flamengo nas pretensões da Copa do Brasil. E eu discordo quando alguns jornalistas dizem que o Flamengo fica refém da Copa do Brasil. O Flamengo não está refém da Copa do Brasil. O Flamengo ainda tem 7 jogos de Brasileirão para fazer. Precisa ganhar? Precisa. Mas serão 7 jogos táticos do Flamengo, fazendo pontos suficientes para permanecer no G4. Apesar de todo o meu receio de uma pré-Libertadores, o Flamengo tem time sim para se manter no G4 do Campeonato Brasileiro, fazendo jogos táticos, jogos pensando no resultado para conseguir se manter no G4. Então eu não vejo o Flamengo refém da Copa do Brasil, tendo que ganhar a Copa do Brasil a qualquer custo para poder ir para a Libertadores ano que vem. Não vejo. Eu vejo o Flamengo precisando ganhar a Copa do Brasil a qualquer custo para ter um ano de 2024 superior ao ano de 2023. Acumular 2 anos sem títulos, isso sim vai pesar para o torcedor rubro-negro e para o time do Flamengo. Muitos já começam até a questionar se o Felipe Luiz está pronto ou não para ser treinador rubro-negro devido aos erros que ele vem mostrando ao longo dessa sua passagem como treinador rubro-negro. Sim, o Felipe vem errando. Ontem o Felipe errou sim em fazer poucas substituições. Como eu falei, se ele não quisesse arriscar com os jogadores que vão jogar no domingo, ele tinha levado acertadamente jovens atletas rubro-negros que poderiam entrar no jogo e evitar situações como essa do Gerson, que se tornou dúvida sim para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. O Gerson vai ser reavaliado hoje no Ninho do Urubu, e hoje e amanhã ele ficará sobre observação para ver se as dores vão diminuir, são apenas dores musculares por estar jogando todos os jogos do Flamengo, ou se aquilo ali vai se transformar numa lesão impedindo o Gerson de atuar. Vale lembrar, pessoal, que se for mesmo confirmada a lesão
na posterior da coxa, e se Deus quiser não será, o Gerson pode ficar fora dos 2 jogos da final da Copa do Brasil. Aí sim vai ser uma baita de uma burrice do Flamengo o controle de carga que não foi feito em cima do maestro rubro-negro. Gerson vem sendo o principal jogador da equipe do Flamengo, carregando o meio de campo rubro-negro, inclusive sofrendo ações no comando de ataque. Já sofreu pênalti, já deu passe para gol, é simplesmente o jogador mais importante rubro-negro. E perdê-lo numa véspera de Copa do Brasil por não ter poupado o jogador de um cansaço desnecessário vai ser talvez o maior erro que o Felipe Luiz cometeu na temporada. Então vamos torcer para que o Gerson esteja bem, para que não seja constatada a lesão na posterior da coxa, para que ele possa estar 100% contra o Atlético no final de semana. E vamos torcer também para que o departamento de futebol não invente de colocar o Gerson sem condições contra o Atlético Mineiro, destruindo o ano que o Gerson fez e até comprometendo o desempenho da equipe rubro-negra. A gente já não tem o Eric Pulgar para esse jogo de domingo, que tomou o 3º cartão amarelo contra o Corinthians e está suspenso. Vamos precisar utilizar o Everton Araújo, que está sendo muito hostilizado nas redes sociais. Vocês sabem que eu nunca ditei regras aqui no nosso canal, cada um torce do jeito que quiser, até porque o sentimento é uma coisa peculiar e particular de cada torcedor. Mas criticar exaustivamente o Everton Araújo agora, talvez seja tirar a confiança daquele que pode e que vai nos ajudar contra o Atlético Mineiro. O momento agora pede mais união da torcida com o elenco rubro-negro para que a gente possa chegar nesse jogo contra o Atlético Mineiro inteiros, mesmo sabendo que a equipe fisicamente jamais esteve inteira desde que o Tite assumiu em outubro de 2023. As opções do Felipe Luiz para o meio de campo são adiantar o Léo Ortiz como volante e, adiantando o Léo Ortiz como volante, o retorno do Fabrício Bruno à zaga é indispensável e o Fabrício não vem fazendo boas partidas. O banco de reservas fez mal pro ego dele. Ele não tá com um relacionamento legal com o Felipe Luiz, vem reclamando pelos cantos no Ninho do Urubu e quando entra, até a famigerada velocidade que sempre o caracterizou, vem sendo vista de forma negativa, onde ele perdeu na corrida para o pesado Ener Valencia. Isso tudo por conta de ter ido para o banco de reservas e está se achando no momento a última bolacha do pacote da zaga rubro-negra por conta das convocações do Dorival Júnior. Se não for essa a mexida, o Felipe Luiz tem o Alan para colocar como volante. E a gente sabe que o Alan é hoje sinônimo de erro atrás de erro na volância rubro-negra. Ou seja, nós precisamos do Everton Araújo confiante. E o moleque vinha de boas partidas pelo Flamengo. Ontem ele errou, eu volto a dizer para vocês, haviam pelo menos 7 jogadores atrás da linha do Everton Araújo para conter a descida do Internacional, que por cansaço não conseguiram impedir e que por isso a gente acabou sofrendo o gol do Inter aos 43 minutos do segundo tempo. Erro mais do Felipe do que do Everton Araújo ou dos jogadores que estavam em campo. Ah, o moleque só joga de cabeça baixa. Não. Naquele lance específico, o Everton estava assim de cabeça baixa, não percebeu o Matheus Gonçalves, que estava aberto, podendo receber a bola, o Bruno Henrique mais à frente, passando na esquerda, ainda havia o Ayrton Lucas, o menino naquela hora realmente estava de cabeça baixa, não teve a experiência de entender que o seu cansaço iria prejudicar o seu julgamento, como prejudicou, perdeu a bola e deu ruim para nós. Mas está longe de ser um bagre. Tanto está longe de ser um bagre que Diego Simeone está de olho no moleque para que ele vá para o Atlético de Madrid e olheiros já estiveram no Brasil, tendo uma boa impressão do futebol do atleta. O Campeonato Brasileiro não está perdido para o Flamengo. É difícil sermos campeões? Muito. Até porque tem a Copa do Brasil por aí. Mas o Campeonato Brasileiro agora, ele não é mais para ser visto, se é que alguém via, e eu via, como uma possibilidade de título em 2024. E sim, como uma garantia financeira, dependendo da posição que o clube terminar,
e também, dependendo dos resultados da Copa do Brasil, uma garantia de passagem direta à fase de grupos da Libertadores América. É para isso que o Campeonato Brasileiro serve a partir de agora. E a Copa do Brasil passa a ser 100% o foco do Flamengo, para que o Flamengo possa terminar o ano de 2024 diferente do ano de 2023, quando a gente passou sem títulos nenhum. E eu volto a repetir, não me venham dizer que Carioca é título, porque Campeonato Carioca não é título não, senhor. Temos uma eleição aí no dia 9 de dezembro, e é importantíssimo para a gestão atual que o Flamengo não termine sem títulos, porque mostraria um continuismo de práticas errôneas que vêm sendo feitas desde 2019 e que foram muitas vezes escondidas ou jogadas para debaixo do tapete, graças aos títulos que o elenco rubro-negro conquistou de 2019 para cá. Aliás, pessoal, eu fiz um vídeo ontem aqui no nosso canal falando sobre a gente não ter um diretor esportivo de futebol para o próximo ano. Ontem, o Rodrigo Dunge de Abranches disse que é arriscado profissionalizar o futebol, que é arriscado ter profissionais no futebol. Poucos de vocês viram esse vídeo porque estava todo mundo compenetrado, com toda a razão, nas informações que levariam o Flamengo à partida contra o Internacional. Mais calmos hoje, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo, comentem e tenham noção daquilo que está sendo preparado para a política rubro-negra a partir de 2025, se o Rodrigo Nunes permanecer na equipe do Flamengo. É importantíssimo, é fundamental e indispensável vocês assistirem esse vídeo que eu vou deixar aqui naquele quadradão que vai aparecer junto com os membros que já estão subindo aqui do ladinho, para vocês entenderem o que nós podemos ter de positivo e negativo caso os associados votem em Rodrigo Dunge de Abranches para presidente no ano que vem. Tem que tomar muito cuidado com a mentira de que só o Dunche vai construir o estádio. A diferença das ações do Dunche para as do BAP, para as do Maurício Gomes de Mato, é que o Dunche percebeu que ficar falando de estádio é uma coisa boa, que atrai a atenção da torcida e que esconde o fato de que ainda não há uma fórmula perfeita para a arrecadação financeira para a construção do estádio. Sequer há um plano para poder tirar as instalações do terreno do gasômetro por parte da prefeitura. Então, a única coisa que eles estão fazendo é falar de forma vazia do estádio e jogar isso favoravelmente para eles e contra os adversários que vêm dando declarações mais consistentes e responsáveis com relação à construção do grande e tão sonhado equipamento rubro-negro. Assistam o vídeo, até para me criticar, se vocês acham que eu tô jogando contra ou que eu tô jogando a favor. Mas assistam o vídeo. Mesmo vocês não concordando comigo, é importante vocês saberem das informações que eu colhi e que eu coloquei no vídeo, para vocês influenciarem para um lado ou para o outro, ou para o lado do próprio Dunche, aqueles que votam no Mengão. Valeu? Tamo junto e misturado. Eu volto ao longo do dia com mais informações do Flamengo. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, chamar aquele seu amigo, aquela sua amiga rubro-negra para virem se inscrever aqui no nosso canal. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.